Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Troquei a bateria da câmera aqui, família, por uma bateria mais moderna que eles lançaram agora para corrigir. Vamos ver se dá certo, né? E eu recebi uma matéria aqui que sinceramente eu tinha evitado, meus irmãos, porque eu tenho medo até das minhas palavras, porque de fato é revoltante. Você, a maioria das pessoas que guardam, né, os mandamentos de Deus, tentam pelo menos implementar no nosso dia a dia, nos comportar de acordo, né, com as doutrinas, com a sã doutrina. Não é fácil, é difícil, a gente falha pra caramba, mas a gente tenta, né? A gente não tenta normalizar os nossos pecados, essa é a diferença, porque às vezes, né? Deixa eu subir aqui o vidro. Hoje a gente tá na Cristine, viu, família? E aí, quando a gente tenta normalizar, né? A gente não tenta normalizar os nossos defeitos, as nossas falhas, como essa turma faz. Porque, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para qualquer um: quando você não reconhece os seus erros, você se condena a repeti-los. Fraqueza todo mundo tem, falhas todo mundo tem. Agora, você querer fazer dessas falhas um código de honra, normalizá-los, é aí que está o problema. E a gente dá uma de forte o tempo todo. Não, eu vou trabalhar, vou cuidar da minha família, vou cuidar, né, nas minhas coisas, eu não quero nem saber disso, cada um que faça o que quer. E a maioria dessa turma não está satisfeita simplesmente em poder fazer o que quer, mas querem agora impor os seus próprios gostos, as suas opiniões, na grande maioria. Não só o Brasil, mas a nossa América Latina inteira, ela está sob um grave risco. O Fórum de São Paulo, que era uma coisa tratada como teoria da conspiração, o SAL, né? Aquela brincadeira toda, acho que o Cabo Daciolo, na verdade, era um agente, né? Para justamente tocar nesses assuntos de forma ridícula. Hoje eu imagino isso. Quando ele apoiou o Ciro, não faz sentido, a não ser que o cara seja realmente muito burro. E aí, meus irmãos, hoje eu vejo as notícias. Estava vendo agora uma matéria no Antagonista, né? E Lula lá, fazendo reunião. Aquilo ali foi fundado pelo Fidel Castro, se eu não me engano. E tá abertamente as informações para quem quiser ouvir. Não tem mais segredo. Os caras querem fazer uma pátria grande, totalmente comunista aqui no Brasil. Eles estão combatendo as pessoas que são contra, estão perseguindo. Você tá vendo um monte, né, de deputados sendo perseguidos. Agora a bola da vez é o Gustavo Gaia. Enfim, família, é isso, né? E a gente sempre, por dar uma de forte, não, deixa acontecer aí, a gente vai cuidar da nossa vida, a gente tem mais o que fazer. A gente tá vendo coisas como essa matéria aqui que tá na Oeste, né? Ela diz o seguinte: eu já recebi essa matéria um monte de vezes, mas sinceramente eu tinha evitado. Mas, como eu digo, quem manda aqui é vocês. Vocês ficam mandando, então eu agradeço a todos que mandaram, né? Eu digo que quem manda no canal é vocês. Professor de biologia demitido por dizer que cromossomos definem a intimidade. Alunos denunciaram docente que leciona há 20 anos sobre o assunto. Aqui a forma que a Revista Oeste colocou o assunto eu não gostei, família, porque não foi alunos que denunciaram. Para você colocar esse termo, alunos denunciaram, fica parecendo que foi uma parte boa desses alunos. Mas eu senti na pele, repito, com o vídeo do Yu Hakusho, que a gente fez uma análise, né? O que é uma militância organizada. Todos, praticamente todos ali, com exceção de um coroa que disse: não, eu mostrei pro meu filho, mas no meu vídeo, né? Eu citando aqui meu vídeo, lá no canal 1, eu vi que 20 pessoas conseguem, meus irmãos, fazer mais peso do que 700, 800 pessoas livres, né? Que não estão organizadas, estão falando ali porque acham mesmo aquilo e pronto. E eu digo, caramba, quando eu comecei a analisar, eu digo, meu Deus, será que eu falei alguma bobagem mesmo? Né? O conteúdo todo, que eu realmente sei o que eu estava falando ali, bem estudado de anos, alguma coisa está errada. E aí quando eu fui ver esses tais comentários, era dessa turma. E aqui, nessa matéria, alunos denunciaram, docente, foram 4 alunos. 4 alunos. Não dá para dizer que foi alunos. Deveria ter aqui 4 alunos. Fizeram um barulho tão grande, uma zoada tão grande, como falava na minha época, que conseguiram fazer o professor perder o emprego. É assim que está hoje.
Aí a pergunta, uma classe tem o quê? 50 alunos, 40 alunos, e o restante, o que é que pensa? Você vai impor o que esses 4 alunos pensam? O professor de biologia Johnson Vankey foi demitido pela faculdade texana, né, St. Philip's College, depois de afirmar em sala de aula que a intimidade é definida pelos cromossomos X e Y. O docente lecionou por 22 anos na instituição e formou mais de 1,5 milhão de alunos. Para o senhor e para os telespectadores que não são obrigados a ter estudado medicina. Quando a gente nasce, nós temos cromossomos. Por mais que se façam operações, intervenções cirúrgicas, que se extirpe a genitália externa de um homem, que nasceu homem, que se fabrique um órgão genital feminino, um silicone, por mais que se criem seios artificialmente, que se faça a depilação, cada cromossomo é uma unidade que está dentro do núcleo. Tem gente que pode até pensar que o homossexual, ele disse, a ciência faz avanços, alguém disse aqui no programa. Alguém disse, mudar a base genética, que eu saiba, transformar XX em XY em XX, eu não conheço. Tudo começou quando 4 alunos o denunciaram à reitoria, em virtude dos comentários, né, considerados aqui fóbicos. O quarteto, né, os 4 alunos, acusou Vankey de fazer pregações religiosas, propagar retórica anti-aborto e fazer brincadeiras misóginas. Os estudantes disseram ainda que o professor ultrapassou os limites da liberdade acadêmica com suas opiniões pessoais ofensivas às minorias. Embora o professor de biologia tenha sido demitido em novembro de 2022, começou a circular nesta semana nas redes sociais após o Fifth Liberty Institute, grupo que atua na defesa de Vankey e apoia a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Eles tornaram público a situação dele, né, nas redes sociais. E aí eu recomendo que você leia a matéria, é bem curtinha, né? Não tem muito mais informação não aqui, poucas linhas. Vale a pena você ler lá na Revista Oeste. Agora, como é que a gente chegou a esse ponto, meus irmãos? A gente chegou a esse ponto justamente porque, embora a gente tenha consciência, né, e tente de fato praticar a sã doutrina no nosso dia a dia, onde a gente entende que é preciso respeitar, né, a decisão de cada um, ninguém merece sofrer preconceito, mas não é mais essa questão. Tem uma militância se aproveitando isso, que muitas vezes nem tem essa opção, mas eles estão se aproveitando da causa para implementar, meus irmãos, uma verdadeira ditadura e impor uma vontade. Porque veja bem, se você fala, né, você dá a sua opinião, e essa sua opinião precisa ser dosada, né, precisa ser restringida, porque senão você vai ofender 4 alunos dentro de uma sala com 50, veja bem, veja o exemplo, né? A sua opinião tem que ser censurada, porque você pode, né, afetar 4 alunos ali dentro. Mas esses 4 alunos podem dar uma opinião que ofende e faz mal 46 alunos. Qual é a lógica disso? Por que que isso acontece? Isso acontece justamente pelo que eu falei a você. A gente está ouvindo, a gente está vendo acontecer e estamos calados. Estamos quietos nos nossos cantos. E isso só avança. Isso só avança. As narrativas sem comprovação nenhuma científica é colocada, imposta sobre nós, nas nossas costas, vira lei através dos Supremos da vida. Inclusive eu já coloquei aqui até vídeos, né, do próprio Supremo aqui no Brasil dizendo, olha, as organizações internacionais estão olhando o Supremo do Brasil e querendo implementar em outros países. Né? Nós somos um péssimo exemplo justamente porque ali, né, tudo que não se dá para votar pelo Congresso, por a gente ter um Congresso corrupto, 95% dos nossos devem bastante, então o Supremo aqui tem um espaço para agir e impor a sua própria vontade, as suas próprias ideologias, que sinceramente, meus irmãos, não acho que vem deles próprios. Por que fazem? Prefiro nem falar. Você está vendo aí o que está acontecendo com gente grande, eu sei o meu tamanho, uma formiguinha. Então, meus nobres, ou a gente começa a entender melhor isso, não é ser contra, né, as pessoas de bem, que são nossos irmãos, que têm as suas escolhas e que precisam ser respeitados, fazem parte do nosso canal, da nossa comunidade, pessoal de boa, esses aí não tem nada a ver com isso. É bom deixar claro isso, porque às vezes as pessoas, né, procuram espantalho. Quem fez isso foi o Bigodinho. Todos os problemas que tinham ali ele colocou em um povo. E se as pessoas entendem que aquele problema é o povo, né, povo contra povo, a gente vai fazer parte do sistema também. Então, deixar claro, as pessoas que têm uma escolha diferente da nossa, o cara que vive contra o cara, a mulher que vive contra a mulher, eles não têm culpa disso. Eles estão sendo, inclusive, usados como bode expiatório, como bandeira.
para outras causas que são de fato obscuras. Então, meus irmãos, vamos respeitar, né? E ao mesmo tempo entender o que está acontecendo e cobrar da forma correta, da forma legítima para que as coisas sejam feitas, né? O protesto ele sempre foi legítimo, mas a gente não está vendo nada acontecer, porque as pessoas hoje estão divididas. Eu só vou se tiver fulano, só vou se tiver cicrano. Não é assim, né, que se faz uma verdadeira democracia. Eu espero que as pessoas entendam isso. Questão de voto, eu mesmo já disse a vocês, eu não voto mais em ninguém. Não saio mais da minha casa. Eu acho que a maioria aqui também pensa a mesma coisa. Enfim, pode ser até que a gente depois recupere, né? Mas sei lá, família, sei não, meus irmãos. É entregar a Deus aí, pedir muita oração e ir fazendo a nossa parte. Deixa aí seu comentário, meus irmãos. Vocês pedirem, o vídeo tá aí. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!